Olá, meu nome é Lucilene, sou professora de Geografia e o tema que iremos abordar nessa aula é Geomorfologia e Geologia. É um tema de Geografia Física que tem sido recorrente no Enem, apesar de cair em poucas questões. No exame de 2012, por exemplo, caíram apenas 3 questões, mas é importante estarmos atentos aos temas de Geografia Física para que possamos não errar nenhuma questão. Então vamos ver um exemplo de como que foi na prova de 2012. As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, pré-cambriano médio e inferior. Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São 3 as áreas de plataformas de crátons no Brasil: o das Guianas, a Sul Amazônica e a do São Francisco. Vamos ver o que vão cobrar da gente a partir desse texto introdutório. As regiões cratônicas das Guianas e a Sul Amazônica têm como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos ricos em minérios que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica por: letra A, apresentarem áreas de intrusões graníticas ricas em jazidas minerais como o ferro e o manganês. Bom, como vocês já perceberam, esta é a resposta. Por quê? As áreas cratônicas estão localizadas em terrenos de escudo cristalino. Essas regiões se formaram há cerca de 3,6 bilhões de anos atrás, no período pré-cambriano, e são ricas em minerais metálicos. Desta forma, eu só posso encontrar minério de ferro e manganês em escudos cristalinos, que correspondem às áreas cratônicas. Letra B. Corresponde ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro. Obviamente, não tem a menor condição de ser essa resposta. Até se você tiver prestado atenção no enunciado, você já sabe que não é letra B. Por quê? Não foi no Cenozoico. O Cenozoico é a nossa era mais recente e esses terrenos datam do período pré-cambriano. Letra C. Apresentam áreas arrasadas pela erosão que originaram a maior planície do país. Na verdade, não se trata de uma planície. Essas áreas correspondem aos planaltos. Ao norte, o Planalto das Guianas, e ao sul, os planaltos residuais sul-amazônicos. No meio, entre os dois, temos sim a planície amazônica, mas já não é área cratônica, é área sedimentar. Letra D. Possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural. A letra D, eu diria que ela é o oposto da letra A, então não tem como. Uma contrapõe a outra claramente. Os minerais energéticos, como o petróleo e o gás natural, não são encontrados em terrenos cristalinos. Eles são encontrados em áreas de bacias sedimentares. Portanto, não tem como ser a resposta. Letra E. Serem esculpidas pela ação do intemperismo físico decorrente da variação da temperatura. Bom, essa letra E é bastante interessante, porque faz uma relação com o clima da região. Nós sabemos que a área tratada aqui se localiza numa zona equatorial. Nestas áreas, a gente não tem uma variação brusca da temperatura. As médias térmicas, elas são elevadas ao longo do ano. Portanto, não daria para marcar a letra E, porque não há uma variação drástica de temperatura a ponto de ser o fator responsável pelo intemperismo nessa região. Bom, sobre esse tema, é bom revisar também a estrutura geológica do território brasileiro, a classificação do relevo brasileiro, feita pelo Ross, que foi citado no texto da questão anterior, riqueza mineral do Brasil e alguns impactos ambientais gerados pela extração mineral no nosso território. Vamos analisar o mapa de estrutura geológica do Brasil. A partir da análise desse mapa, nós podemos constatar que as bacias sedimentares correspondem à maior parte do território brasileiro. Elas ocupam cerca de 64% do nosso território. Essa maior composição de bacias sedimentares se deve ao fato do relevo brasileiro ser bastante antigo. As primeiras formas, as primeiras estruturas do relevo brasileiro, elas datam de 3,6 bilhões de anos atrás. Portanto, as bacias sedimentares ocupam a maior parte do território. E para os escudos cristalinos restam 36%
né, do território brasileiro. Um outro mapa bem interessante que a gente pode analisar é a distribuição dos recursos minerais pelo território brasileiro. Eu diria que o Brasil associa dois fatores extremamente importantes para que a gente possa ter essa configuração dos recursos minerais. Em nosso país, nós encontramos minerais metálicos, não metálicos e energéticos. Essa diversidade mineral do território brasileiro se deve ao fato do nosso país ter uma grande extensão territorial associada à sua formação geológica, formado por bacias sedimentares e por escudos cristalinos, onde podemos encontrar diferentes tipos de rochas, as magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. Bom, uma outra análise que podemos fazer sobre esse assunto é a questão da exploração dos recursos minerais. Esta imagem mostra a extração mineral que é feita na província mineral de Carajás, a maior mina de minério de ferro aberta do mundo. Esta região vem sendo explorada desde a década de 70 e se constitui uma importante fonte de renda de extração mineral para o Brasil. Entretanto, a gente sabe que apesar das divisas geradas por essa exploração, existem também os impactos ambientais. Obviamente que o homem não pode viver sem a mineração, faz parte da nossa economia, faz parte do nosso conforto diário, mas podemos tomar algumas atitudes que vão contribuir para a recuperação dessas áreas após a mineração. Então vamos ver alguns impactos gerados pela mineração. Nós temos a alteração do modelado do relevo, nós temos a substituição da vegetação natural, pode ocorrer a contaminação dos solos e da água, poluição sonora devido ao barulho das dinamites na abertura das minas, mas todos esses impactos podem ser reduzidos ou amenizados se a legislação ambiental for observada. É preciso que, após o encerramento da mineração, seja feita a recuperação das áreas com espécies endêmicas, evitando a plantação de eucalipto, como tem sido feito, como foi feito, né, durante muitos anos aqui no Brasil. E um outro assunto muito importante é a classificação do relevo brasileiro. Essa classificação do relevo brasileiro, ela foi feita no final dos anos 80 pelo geógrafo e professor Jurandir Ross, da USP de São Paulo. E nessa classificação nós temos uma novidade em relação às anteriores. Ao invés de classificar o relevo brasileiro como planícies e planaltos, Jurandir Ross ele vai inovar ao acrescentar nessa classificação as depressões. Essa classificação ela é a mais moderna porque ela leva em conta diversos fatores geológicos, geomorfológicos, associado a todo esse conhecimento que foi adquirido ao longo do projeto Radam Brasil, que iniciou-se nos anos 70 e foi até meados dos anos 80, o professor Ross fez essa classificação e dividiu o Brasil em 3 grandes unidades de relevo: planície, planaltos e depressões. Bom, aqui encerramos nossa aula de hoje. Desejo a você um excelente exame e até um próximo encontro.